E o manejo das galinhas poedeiras influencia diretamente nos resultados da produção de ovos. E o brasileiro está consumindo mais o produto. Para você ter uma ideia, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a média de consumo no ano passado era de 235 ovos por pessoa. A estimativa é de que neste ano esse número suba para 250. O aumento no consumo reflete na demanda de ovos. O cenário é promissor e o produtor tem investido mais na produção das galinhas poedeiras para atender a demanda do mercado. Sobre esse assunto, vamos conversar com a coordenadora de produtos e trade marketing da Guabi Nutrição e Saúde Animal, Letícia Lopes Rochas. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia para você. Bom dia Thalita, bom dia Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Letícia, para começarmos, eu gostaria que você explicasse a importância do produtor sempre cuidar da nutrição das galinhas poedeiras. Esse é um dos pontos chaves para que o produtor tenha sucesso na sua produção de ovos, tá? A nutrição, ela está diretamente relacionada com a quantidade de ovos produzidos e com o peso, com a qualidade de casca, inclusive com a qualidade interna desses ovos. Então, é um ponto de suma importância. E outro fator que faz a nutrição ser muito importante para o desempenho é o fator do quanto ela pesa no custo dessa produção. Hoje, a parte da nutrição impacta mais ou menos em 70% do custo total de uma criação aí voltada para a produção de ovos. Então, ela tem um peso muito grande, consequentemente, ela deve ser tratada com muito cuidado. E no caso de postura, normalmente é feito faseamento nutricional. Então, de acordo com a idade, com a produção, com a genética da ave, você vai fazer um manejo nutricional adequado para cada um desses períodos. Letícia, dado esse panorama geral, quando a gente fala em nutrição e manejo, gostaria que você elencasse quais são os cuidados básicos, se a gente pudesse fazer uma lista de assuntos que o produtor precisa ter no radar. A gente está falando de quê especificamente? Olha, é um assunto muito amplo, mas o que eu diria que são alguns aspectos aí de suma importância. A temperatura, quando a gente pensa em manejo, tá? A temperatura, ela influi diretamente na produtividade da galinha, vai interferir também no consumo da ração. Então, de acordo com a temperatura, eu faço uma adequação dos níveis da nutrição que eu estou oferecendo e da quantidade também da nutrição. A temperatura, ela pode influir na qualidade da casca desse ovo. Então, eu não posso descuidar da temperatura do meu galpão. Porque com certeza, se eu tiver temperaturas elevadas, por exemplo, eu vou ter um impacto direto na produtividade desse produtor. Na nutrição, a gente olha normalmente o quê? A energia. Apesar da energia não ser considerada um nutriente, ela é de suma importância para o ganho de peso corporal da galinha, e o peso corporal dessa galinha está diretamente relacionado com o tamanho dos ovos e com a produtividade que essa galinha vai ter, e o faseamento que eu havia falado agora há pouco. Então, eu tenho que preocupar em oferecer uma nutrição diferenciada para cada fase de produção, para cada fase de vida da minha ave. Sem esse faseamento, sem esse tipo de preocupação, dificilmente eu vou conseguir obter um bom resultado na minha criação. Isso vai interferir diretamente na produtividade dessas aves. Então, eu tenho que pensar em fases, em nível proteico também dessa nutrição que está sendo fornecida. Muitas vezes o produtor ele pensa que a proteína, quanto mais alta for, melhor é para esse animal, e isso não é uma verdade. O que eu tenho que fornecer é a quantidade adequada e balanceada de aminoácidos que essa minha galinha precisa. É isso que vai me trazer um bom resultado. Quando eu trabalho com níveis proteicos altos, muitas vezes o efeito que eu tenho é o contrário do que muitos produtores pensam. Eu vou ter prejuízos, eu vou ter alguns problemas na minha produtividade. Um deles pode estar ligado com um aumento da quantidade de fezes discretas dessa galinha, o que vai gerar uma pior qualidade de cama, quando essas aves são criadas em piso, ou até mesmo uma maior sujidade de ovos, o que pode levar a descarte desses ovos.
Letícia, eu gostaria que você fizesse agora uma comparação sobre o produtor que cuida da nutrição e manejo das galinhas poedeiras e o produtor que não se atenta para isso. Qual é o ganho real? Nós estamos falando em aumento de ovos. Traz para a gente essas informações. Sim. Você vai ter uma diferença em quantidade, em percentual produzido e na qualidade do ovo entregue também, tá? Em termos de produtividade, quando a gente fala de pequenos criadores, por exemplo, que não têm essa preocupação com o manejo nutricional e que muitas vezes a genética do animal também não é um animal de alta genética, uma galinha dessa muitas vezes vai produzir 80 a 100 ovos por ano. E quando a gente está falando de um animal com alta genética e com um manejo nutricional adequado, a gente está falando de uma produtividade em torno de 300, 330 ovos. E isso também vai ter impacto em qualidade e em peso desses ovos, em massa de ovos produzido. A massa de ovos nada mais é do que a quantidade de ovos que foi produzida e o peso, vezes o peso desses ovos. Então, você tem uma menor produtividade em todos esses aspectos. Letícia, sobre o manejo, nós vamos falar sobre o ambiente da granja. Você já trouxe alguns detalhes sobre o conforto dos animais para garantir o bem-estar das galinhas. Então, você falou de temperatura, falou das questões de umidade. E eu aproveito para te perguntar se isso é uma realidade de grandes produtores ou do pequeno produtor ali também já se faz necessário todo esse cuidado. Para os dois é muito importante ter esse tipo de cuidado, tá? Então, independente do tamanho da criação que esse produtor tenha, é importante que ele tome esses cuidados. Porque essa oscilação de temperatura, de umidade dentro do galpão, independente do tamanho da granja, vai trazer prejuízos. Vai trazer uma piora na qualidade de casca, vai trazer uma pior produtividade para esse produtor. Então, é importante, independente do perfil do produtor, que ele tome todas essas medidas de cuidado. Letícia, a respeito da dieta, da suplementação, quais são as exigências nutricionais que os produtores devem ficar atentos? Como eu havia falado, a gente tem uma variação grande ao longo da vida da galinha, né? Essa necessidade nutricional vai mudando, tanto o nível energético, proteico que ela precisa para ter uma boa produtividade. Mas eu diria que os principais aspectos que ele deve tomar cuidado e prestar atenção seria nível proteico da dieta, vitaminas. Então, ele tem que usar um núcleo, um premix ou mesmo uma ração pronta que contemple todas as vitaminas que essa ave precisa, minerais de boa qualidade, tá? Isso também envolve estar utilizando núcleos, premix ou mesmo rações prontas que contenham esses minerais. A fonte, a qualidade, a quantidade desses minerais também vão trazer impacto direto na qualidade e na quantidade produzida por esse produtor, tá? E os demais pontos que eu já havia falado, então proteína, energia, mas eu não posso deixar de descuidar de minerais, vitaminas, porque faltou algum desses componentes na dieta, eu vou ter uma interferência direta na produtividade das minhas aves. Letícia, em algum momento é necessário que o produtor faça a complementação da dieta das galinhas poedeiras, usando folhagens, legumes, as sementes, grãos variados? Esse tipo de complementação, suplementação, é feito em alguns sistemas de criação, tá? Na avicultura industrial isso não é utilizado, porém a gente tem visto muito alguns sistemas de criação alternativos crescendo muito no mercado. E nesses sistemas, sim, são utilizados como fonte de alimentos verduras, legumes, hortaliças de maneira geral, e a utilização desses componentes se faz até para entregar um produto diferenciado, porque muitas hortaliças elas são ricas em carotenoides e essa substância é que vai trazer a pigmentação alaranjada da gema que é encontrada nos ovos aí que são tidos como ovos caipiras ou esses ovos da avicultura alternativa. Então faz-se o uso buscando um produto diferenciado e também está muito relacionado com o bem-estar animal. Então é muito usual em sistemas de criação onde essas galinhas elas ficam livres de gaiola.
Então, seriam sistemas cage-free, free-range, caipira, o orgânico, são sistemas mais ligados aí a uma avicultura alternativa. Letícia, eu gostaria que você fizesse agora uma análise do mercado nacional de nutrição e suplemento para aves, da indústria também, em relação à qualidade dos produtos que estão disponíveis para o produtor brasileiro, se os valores também são acessíveis a todos, né? Pequeno, médio, grande, para que esse produtor que nos assiste consiga se planejar financeiramente para fazer esse investimento e ter os melhores resultados aí na sua granja. Sim. Hoje, o Brasil é uma potência, é um dos líderes mundiais em produção de ração, de nutrição animal de maneira geral. Então, o produtor aqui no nosso país, ele encontra uma ampla gama de produtos para estar atendendo a sua demanda e diferentes perfis de produtos. A gente tem disponível no mercado para pequenos produtores rações prontas, concentrados, núcleos, premix, e cada vez mais o mercado de nutrição animal ele vem se diversificando. Então, o produtor ele tem a possibilidade de encontrar hoje no mercado produtos que levam aditivos químicos, produtos com aditivos naturais, para quem atua nesse mercado de agricultura alternativa. Esse tipo de produto é um produto que é mais recente no mercado, porém, grandes companhias já estão trabalhando com esse produto. Hoje, Juliana, a gente está enfrentando um momento de uma variação muito grande no preço das matérias-primas, uma variação para cima, o que tem impactado diretamente no custo da nutrição animal para as diferentes espécies. Então, o cenário na parte financeira tem sido prejudicado um pouco no custo aí dessa nutrição para esses produtores, seja ele pequeno ou um grande produtor, porém, existe uma ampla gama e, assim, o que o cenário do mercado tem mostrado é que já tem entrado num período de estabilidade do preço dessas matérias-primas, tá? Mas a gente tem diferentes produtos aí, perfis de produtos para atender essas diferentes necessidades do mercado. Perfeito. Letícia Lopes Rocha, coordenadora de produtos e trade marketing da Guabi Nutrição e Saúde Animal. Letícia, agradeço imensamente a sua gentileza. Seja sempre bem-vinda ao AgroMais e até a próxima. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês.